Vamos lá, vamos falar sobre direitos sociais agora em espécie do artigo 6º. Vamos trabalhar agora direitos sociais em espécie. Artigo 6º, começando aqui, vem comigo, olha lá. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade, a infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Fizemos uma pequena leitura e agora vamos fazer a leitura pontual. Vamos lá. Então, o artigo 6º ele vem trazendo os chamados direitos sociais. Direitos de segunda dimensão, são aqueles direitos que o Estado tem uma obrigação de fazer. Você não paga imposto? Paga, né? Você paga imposto? Ah, a pessoa não paga IPTU, tudo bem, tudo bem. Ah, não paga IPVA, beleza. Mas você vai comprar um produto lá no mercadinho, lá está embutido o imposto, o ICMS, impostos, tudo lá vai estar importadinho, vai estar embutidinho no seu um preço que você está pagando. Ok? Então, de forma direta ou indireta, você recolhe o imposto. Ok? Então, o Estado tem uma obrigação, parceiro, de ofertar para você o quê? O direito à educação, à saúde, à alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância e assistência aos cuidados, vou fazer grifo aqui, ó, desamparados, tá? Normalmente a prova tira esse D e coloca amparados, na forma dessa Constituição. Outra, ele fala previdência privada, tá? São as pegadinhas mais comuns. E coloca, em vez de dizer previdência social, ele fala previdência privada, ok? Esses são os direitos sociais. O que normalmente o examinador quer colocar aqui e dizer que é direito social? Proteção ao consumidor. Ele quer colocar aqui, mas não é direito social. Outra, ele coloca propriedade, não é direito social, ok? Muito comum em prova acrescentar a essa lista, que não está escrita, ok? Os direitos sociais e algum outro direito de primeira dimensão, por exemplo, o direito à propriedade e, por exemplo, o direito ao consumidor, que é de terceira dimensão, mesmo estando no artigo 5º da Constituição. Ok? Essa lista não é taxativa, ok? Ela é exemplificativa. Exemplificativa, ok? São normas programáticas, ou seja, são normas que o Estado vai ter que criar programas para poder ofertar a proteção à maternidade, por exemplo, à saúde, à segurança pública, beleza? Um detalhe importante que vão te perguntar. Todos esses direitos sociais são originais de fábrica? Ou seja, vieram com a Constituição de 88? A resposta é negativa. Não, ok? Nem todos os direitos sociais do artigo 6º foram construídos com a Constituição Federal de 88, ok? Pois a moradia, ela veio só em 2000, com a Emenda Constitucional 26. A alimentação só veio em 2010, com a Emenda Constitucional 64. E o transporte, a última delas, só veio em 2015 com a Emenda Constitucional 90. Ela veio através de uma pressão social. Lembra lá de 2013, lá da Copa do Mundo, que teve aquela, na época da Copa das Confederações, teve aquele movimento revolucionário, a primavera de 2013, que teve aquela situação onde o povo revoltou. Lembra quando começou com aquelas questões de 15 centavos lá, né? 10 centavos lá de São Paulo, por causa do transporte. E o transporte é um direito social, não estava na Constituição e agora está contida desde 2015, ok? Então, esses três não são originais de fábrica. Tem que ficar esperto com essa informação? Tem. Tá? O examinador mais a miúde, querer sacanear com você, quando ele quer pegar o artigo 6º, ele vai dizer isso, ok? Vai dizer se todos são originais de fábrica. Você vai dizer não. Vamos perguntar, o rol é exemplificativo ou taxativo? Exemplificativo. É uma norma de eficácia plena ou é limitada? De princípios programáticos? Princípios programáticos, ok? Beleza? Que mais? Na condição de direitos fundamentais, os direitos sociais são auto-aplicáveis, suscetíveis de defesa mediante ajuizamento de mandado de injunção. Sempre que a omissão do poder público inviabilize o seu exercício. Ou seja, se eu tenho um direito social, e esse direito social ele não foi implementado alguma ação do Estado, eu posso levar a judicializar essa questão, pedindo, por exemplo, que o Estado me oferte a saúde. Mas, por exemplo, se não tem uma legislação que regulamente a matéria, se não existe essa regulamentação, eu posso entrar com o chamado mandado de injunção para efetivar o meu direito a essa cidadania, que seria o quê? O direito social. Beleza? Sem churumelas, vamos fazer a questão, uma questão de 2018, olha só.
Perguntou-se assim: Maria, pessoa que vive nas ruas por não ter moradia ou mesmo renda própria, foi informada de que a ordem constitucional brasileira considerava a habitação um direito social. Bacana. Esperançosa, Maria requereu à Secretaria Municipal de Habitação que lhe fornecesse uma casa para morar. O requerimento, no entanto, foi indeferido, sob os argumentos de que a lei municipal não regulamentara a forma pela qual o referido direito social seria fruído, ok? Não tinha norma regulamentadora, ou seja, não tinha a lei que regulamentou esse direito dela, então ela tinha que entrar com mandado de injunção, olha só, que não existia essa lei regulamentadora, porque é uma norma programática. Que mais? Bem como por inexistem recursos para oferecê-lo. Opa, teoria da reserva do possível. Não tem recurso para poder ofertar. Então, ele alegou duas teorias. Não tem norma regulamentadora e não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Perfeito. Essas duas teses, não tem norma regulamentadora e a ausência de dinheiro, não tem financeiro, a reserva do possível, são causas que impediram o direito da senhora Maria? Sim ou não? Vamos continuar a perguntar. Acrescenta-se que essas duas informações eram verdadeiras. Nesse sentido, os argumentos impedem a fruição do direito social pleiteado administrativamente por Maria. Certo ou errado? Certíssimo. Realmente impediram o acesso da Maria a esses direitos fundamentais. Agora uma questãozinha que pergunta a letra fria. A letra fria do artigo 6º. Está ou não está? Quais são, quais não são? Olha lá. Os direitos sociais assegurados pelo artigo 6º da Constituição Federal, aí está perguntando quais são os direitos. São os direitos sociais assegurados pelo artigo 6º. Quais são? Educação, saúde, alimentação, trabalho, opa, beleza. Moradia, transporte, crédito bancário. Crédito bancário está na lista do artigo 6º? Não, então está fora, ok? Letra A está fora. Letra B. Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer. Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer. Está aí? Tá tudo certinho? Professor, gostei dessa, B, então vamos deixar separada ela. Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, previdência. Olha lá, falei para você, privada. Privada não, privada tá fora, professor. D, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, aposentadoria especial não, só aposentadoria. Então a questão está o quê? Letra D está errada, só nos resta a letra B de bola. Só adiantando uma matéria, lá quando nós vamos falar sobre salário mínimo, só avisar que o vestuário não está incluído aqui, tá, gente? O vestuário é uma norma vital, tá? É uma necessidade vital para o salário mínimo, mas não é direito social. Vestuário, ok? O vestuário. Vestuário e a higiene, tá? Vestuário e higiene estão postados no artigo 7º. Artigo 6º não tem higiene e nem tem o vestuário, que vai estar lá no artigo 7º, mas não está aqui. Não é direito social, o vestuário nem a higiene. Beleza? Maravilha. Mais uma, vamos lá. São direitos sociais, exceto, essa é de você, vai, eu deixo você responder. Qual que não é? Cuidado, exceto, que está errado, pô, presta atenção. Qual que está errado? Olha aí. Moradia. Tô com um copinho aqui, quer esse copinho de bar, delícia, maravilha. Gosto desse copo aqui. Ah, ainda tem um bicho aqui dentro, cara. Mas tá beleza. Tá nada não. Não é nada não, vamos lá. Letra C, é isso mesmo, propriedade. Bacana, bacana. Vamos evoluir? Vamos botar uma mais difícil? Vamos para essa quarta questão, um pouquinho mais difícil? Vou junto com você nessa daqui. A respeito dos direitos sociais, o direito à moradia encontra-se consagrado no caput do artigo 6º da Constituição Federal de 88, desde o seu texto original. Moradia não, moradia só veio o quê? Depois, moradia, alimentação e o transporte. Essas três vieram depois. Olha só a importância de você saber dessa informação, tá? Ah, professor, não sabia dessa, fiquei em dúvida. Então deixava aqui a de fora, vamos lá. B, localização topográfica dos direitos sociais no texto da Constituição Federal. Reforça-se a tese de que os mesmos não se tratam de direitos fundamentais. Pelo contrário, né? Topográfica, localização. Os direitos sociais são o capítulo 2,
Aonde está contido o capítulo 2? Me fala, abre a Constituição aí e me fala. Direitos sociais, capítulo 2, onde é que está contido? Título 2, dos direitos dos direitos fundamentais, não dá? Direitos e garantias fundamentais, é isso aí, ok? Questão o quê? Letra B está o quê? Errada. Letra C, o caput do artigo 6º da Constituição Federal elenca o rol taxativo. Opa, não é taxativo, é o quê? Fala! Fala! Desculpa, eu gritei, né? Você está com fone aí, perdão. Exemplificativo, não grito mais não. D, a Constituição Federal consagra expressamente o direito à educação como direito público subjetivo. Opa! O que é um direito público subjetivo, professor? É um direito que eu posso exigi-lo perante a justiça. Direito público subjetivo é esse direito que eu, em linhas miúdas, viu, gente? Tradução de direito público subjetivo. É muito mais que isso, mas de uma forma simples para poder entender, é a possibilidade de eu poder exigir esse direito junto ao judiciário. É a possibilidade de eu exigir esse direito sem observar a outra parte. Eu vou lá, a pessoa não cumpriu, eu vou lá e exijo. O Estado não cumpriu, eu vou lá e exijo. Beleza, é essa daqui, a primeira lá está errada, ok? Maravilha. Próxima questão, vamos lá, vamos fazer a questão. Os direitos sociais previstos constitucionalmente são normas. Letra A, de liberdades negativas. Opa, não é liberdade negativa. Liberdade negativa é direito de primeira geração ou dimensão. Tá fora? Letra B, de ordem pública, com a característica de imperativas, sendo invioláveis, portanto, pela vontade das partes na relação trabalhista. Professor, muito complicado essa letra B. Vamos deixar separado ela? A, eu sei que é fora. C, de liberdade negativa. Não é liberdade negativa, né, gente? Tá errado. É liberdade o quê? Positiva. É a obrigação de fazer do Estado. Só com aquela informação, já matei duas. Terceira, letra D. Os direitos sociais são insuscetíveis à impetração de mandado. Ou então, insuscetível quer dizer que não posso. Tá? Mandado de injunção no caso de omissão. Errado. Eu posso, né, gente? Já falamos isso. Se caso o Estado não regulamentou a matéria, eu posso ir até a justiça e falar assim, juiz, eu tenho direito à moradia, não fizeram a lei para regulamentar a minha possibilidade de ter acesso à moradia e eu preciso resolver esse direito. Eu preciso desse direito. Não tem lei regulamentadora, me dê esse direito, ok? E o mandado de injunção é o remédio correto. Nesse caso, letra B é a correta. Realmente, no âmbito trabalhista, os direitos sociais, gênero, espécie, trabalho, realmente as partes não podem renunciar a alguns direitos constitucionais, alguns direitos trabalhistas, ok? Que são normas imperativas mesmo. São normas imperativas e as pessoas devem obedecer. O empregador não pode falar, não vou, trabalha comigo que eu não vou pagar você férias, não vou pagar 13º, se você ficar grávida, não vou pagar licença maternidade, tá entendendo? Aliás, não vou conceder a você o prazo determinado da licença, não tem direito a repouso semanal remunerado. Pelo contrário, é norma imperativa. O trabalhador tem o direito a exigir do empregador o cumprimento dessas normas trabalhistas, ok? Que são imperativas. Mais uma, vamos lá. Não se trata, isso aqui é fácil, ele não quer uma que não seja. Olha a propriedade de novo, como eu disse para vocês, sempre a propriedade infiltrada no meio dos direitos sociais. A questão está o quê? Está marcada errada, a letra C. Perfeito. Encerramos o artigo 6º. Vimos que o artigo 6º, ele trata apenas os chamados direitos sociais, é uma lista exemplificativa, não é uma lista taxativa. Vestuário, higiene e propriedade, direito do consumidor, não fazem parte dos chamados direitos sociais. Okay? Não fazem parte dos chamados direitos sociais. Lembre-se que a moradia, a alimentação e o transporte só vieram depois da Constituição de 88. Bacana? Essas são informações fundamentais que você tem que decorar para você matar as questões do artigo 6º. Beleza? Agora, começamos a trabalhar o artigo 7º da nossa Constituição Federal. Vamos tratar dos direitos sociais, chamados direitos sociais trabalhistas do artigo 7º. Vamos trabalhar o artigo 7º a miúde. Vamos trabalhar. São direitos sociais do gênero do direito social, eu tenho uma espécie de direito trabalhista. Vamos lá. No direito trabalhista, vamos estudar o artigo 7º. Qual que é a ideia? No artigo 7º vai trabalhar os chamados direitos individuais. No 8º até o 11 é os direitos coletivos, ok? Individuais se prende apenas à pessoa do ser humano, individual. Coletivo vai ser a coletividade. Estou falando de sindicatos, ok? Nos direitos do artigo 7º,
O artigo 7º ele é árduo, porque nós temos 34 incisos e um parágrafo único, ok? Mas são muito tranquilos. Por quê? São bem menores do que, por exemplo, o artigo 5º da Constituição, lá o 78 incisos, né? Eu tenho aí 34 incisos, são bastante incisos, só que as escritas são menores do que o artigo 5º, que tem umas escritas grandes, né? Então, lá é curtinho o artigo 7º. Então, é curtinho, é tranquilo. Temos algumas palavras-chave que tem que ficar esperto, ok? Mas antes disso, deixa eu falar para você quem são os destinatários. Para quem que foi feito o artigo 7º? Para quem que vai receber os 34 incisos, todos os 34 direitos, ou quem não vai receber tudo? Vem comigo, olha só. São 34 incisos e um parágrafo único, já disse para você. A Constituição aponta no artigo 7º 3 pessoas. Na verdade, ele aponta 4 pessoas, tá? No artigo 7º. O artigo 7º contando com o parágrafo único. Ele vai apontar que são direitos dos trabalhadores urbanos e os rurais, ok? Trabalhadores rurais. Já saliento que eu não vou entrar nas questões trabalhistas de cada direito. Porque, por exemplo, eu vou falar sobre FGTS. Eu teria que falar da lei do FGTS, as situações atuais, súmula do TST. Não é o nosso objetivo aqui exaurir o conteúdo trabalhista de cada direito. 13º salário, eu vou trazer para vocês o que é 13º. Não tem como, tá? Porque nós estamos trabalhando de direito constitucional. Em uma aula especial de direito do trabalho, para quem estiver fazendo a carreira trabalhista, e com certeza deve estar tendo nas suas aulas direito trabalhista, nesse caso, você vai ter a miúde esses direitos. Ok. Beleza, dada essa explicação, vamos lá. Então, eu tenho, para a visão constitucional, eu tenho quem são os destinatários? Trabalhadores urbanos, trabalhadores rurais e, além disso, o trabalhador avulso. Esses são os 3 que estão no corpo ali de cima. E no parágrafo único eu tenho os empregados domésticos, ok? Então, o artigo 7º elegeu 4 categorias. Urbanos, rurais, avulsos e o trabalhador doméstico. Professor, o que é esse negócio avulso? O avulso é uma espécie de trabalhador eventual. Eventual é aquele que trabalha na empresa de vez em quando, professor. É eventual, trabalha aqui num local, trabalha em outro local, é como se fosse, digamos, um pedreiro. Ele presta serviço aqui numa empresa, depois ele vai para serviço na outra, ele presta serviço na outra empresa, numa casa. O cara que vai trabalhando em vários locais. Esse trabalhador eventual, ele não tem os direitos trabalhistas, ok? Porque é um trabalhador eventual. Ok? Não tem temporário, não tem os princípios e requisitos do direito do trabalho. Nesse contexto, eu tenho um cara que trabalha hoje numa empresa, trabalha em outra empresa, depois trabalha na outra, mas tem todos os direitos trabalhistas. São chamados trabalhadores avulsos. Os avulsos, já vou direto ao ponto, são os portuários, aquelas pessoas que trabalham no regime dos portos, ok? Aquelas pessoas que trabalham diretamente vinculadas aos portos. Lá existe uma empresa chamada, um órgão chamado Órgão Gestor de Mão de Obra, OGMO, né? Um órgão gestor de mão de obra que faz essa regulamentação. Chega um barco, chega lá um navio para descarregar, ele vai chama uma categoria, você vai trabalhar, ele faz esse meio campo. Esse trabalhador que trabalha hoje aqui, trabalha outro ali, mesmo se trabalhar para descarregar um barco, ele vai ter todos os direitos trabalhistas proporcional àquele tempo trabalhado. INSS, todos os direitos. Mas, professor, por que esse trabalhador que é eventual, como, por exemplo, um empregado doméstico, também pode ser eventual, professor? E por que o empregado doméstico hoje não é tão eventual? Porque tem que ter os requisitos necessários para ser trabalhador doméstico, já está regulamentado. Tem até controle de jornada para o trabalhador doméstico. Mas, digamos, esse pedreiro que trabalha aqui, por que esse avulso teve essa diferenciação dos outros trabalhadores? É porque na época de 88, e até hoje os portuários são muito fortes, existe um sindicato muito forte, uma confederação muito forte. O lobby que eles fizeram foi muito forte, foram até o Congresso e falaram assim, não, se não fazer esse negócio vai dar tudo errado. Pressionaram lá por tempo os constituintes, e os constituintes lá no último inciso, no 34, eles colocaram, vamos lá, dá direito também igualzinho para o avulso. Foi a única categoria que teve esse benefício. Então o avulso, tome cuidado com ele tem os mesmos direitos de um trabalhador urbano normal, trabalhador rural, ok? Eu separei o doméstico, porque o doméstico, diferente do urbano, rural e o avulso, ele não tem todos os direitos trabalhistas. Ele não tem os 34 direitos, ok? Além do doméstico, o servidor público civil e o militar
também não tem todos os direitos trabalhistas, ok? Só tem alguns. E isso é importante? É importante. Primeiro, vamos falar do servidor público civil e militar, ok? Vamos fazer uma distinção, ok? Vamos falar primeiro do servidor público civil e militar e depois vamos falar do doméstico, vamos falar desses direitos constitucionais domésticos e vamos falar da chamada lei complementar que regulamentou a profissão do doméstico, beleza? Antes disso, eu falei para vocês aqui, acabou ficando um slide repetido, né? Esse slide ficou repetido, que traga as mesmas informações lá, evoluindo, vamos lá. Uma questão, antes de entrar na diferença de cada um, vamos fazer uma questãozinha aqui. São destinatários de todos os direitos sociais, todos os direitos sociais, todos os direitos sociais. Botou todo mundo. Em seu conjunto, os trabalhadores urbanos, rurais, com vínculo empregatício, os trabalhadores avulsos, perfeito, até aí está certo. Doméstico, não é. O doméstico não tem todos, ok? A questão já é o quê? Já está errada. Só para você ver como é que cai, ok? Desculpa, a tosse aí. Beleza? Como é que você está aí? Está tudo beleza? Está muito rápido? Vou tentar desacelerar. Como é que está seus estudos? Está rendendo? Como é que está aí a saúde? Espero que você esteja com muita saúde aí em casa. Ter um tempinho para fazer a caminhada, ter um tempinho para poder ver a família. É muito importante esse momento de oxigenar também. Tá? Ter essa blindagem familiar é muito importante, que as pessoas entendam que esse momento é o seu momento. Eu lembro como hoje, com meu filho, na época do meu exame de ordem, né? E quando eu estava preparando para a segunda fase, ele era pequeno. E até hoje ele queria brincar. Na época ele queria brincar comigo, jogar bola. E naquele momento cortava meu coração. Eu falava, filho, nesse momento é para o pai. Papai tem que focar aqui. E hoje, graças a Deus, eu consegui fazer tudo que ele tem, tudo depois que eu tive esse momento de sucesso. Fui advogado, fui aprovado no concurso, e daí, no concurso não, na OAB, e daí para frente, tudo deu certo na área da magistratura, na área do magistério, na área da advocacia. Então esse momento é o seu momento. Tem que ter essa blindagem espiritual mesmo, seus amigos, entendam isso. Seus pais, seus namorados, às vezes, você não vai encontrar lá fora. Lá fora é essa compreensão de que quem não vive o concurso público. Nós sabemos que quem vive o concurso público é uma vida restrita, focada nisso. Eu lembro que uma vez, eu estou atrapalhando, não estou atrapalhando, mas isso aqui faz parte do nosso momento de aula. Às vezes a gente até recebe o WhatsApp do professor, terminei o namoro, professor, o que eu faço? Para o seu caso, eu compro uma bicicleta, né? Mas a gente está aí para isso, para ajudar. Eu lembro uma vez que eu estava estudando no domingo de manhã, meus amores. Domingo de manhã tem que força de vontade, ok? Domingo de manhã. Eram 7h30 da manhã, eu sentado, estudando afinco para a minha segunda fase de exame de ordem. Meu pai bateu no meu ombro e disse, filho, já que você não está fazendo nada aí, vem me ajudar aqui a arrumar as coisas aqui no quintal. Veja, naquele momento aquilo ali cortou o meu coração. Cortou porque eu ficava questionando, por que meu pai não entende que isso aqui é o meu momento de estudo? E naquele momento eu poderia ralhar, brigar com ele, mas eu tive um momento espiritual, esse momento forte de poder conseguir me blindar e entender que ele não sabe o que, ainda mais meu pai na sua auge da sua quinta série apenas, do primeiro, no ensino básico, né? Então nesse caso ele não entendia isso. Então é muito importante que nós temos temos que ter essa blindagem espiritual para entender que as pessoas às vezes não entendem que aquilo é o seu momento. E você tem que ter essa compreensão para que você também não seja uma pessoa rude e perca essas amizades. E às vezes a gente se fecha para o concurso público, é claro, a gente vai se fechar para a vida social, mas nós não podemos nos fechar para as pessoas. Para que ela entenda que você tem esse momento e vai passar esse momento. E passar e depois ela vai curtir com você. Então é importante que a gente tenha esse momento, às vezes também, dessa válvula de escape. De poder sair, conversar com as pessoas, de poder conviver também com as pessoas. Mas é claro, esse é o momento de recompensa. Essa recompensa não pode ser maior do que o sacrifício, né? O sacrifício tem que ser maior e a recompensa tem que ser mínima. Beleza? Vamos continuar aqui? Vem para cá. Então, o que eu quero dizer para vocês? O servidor público militar e o servidor público civil, eles não têm todos os direitos constitucionais do 34 garantidos. Nesse contexto, você tem que entender que esses caras têm apenas alguns. E eu coloquei aqui para vocês os 14 direitos do servidor público civil e os 6 direitos apenas do militar. Vamos lá. O que é perigoso aqui? Eu não vi provas assim que sacaneiem esse ponto. Falar assim, são direitos do militar. E colocar um direito aqui, tá? Talvez possa até que exista. Talvez minha pesquisa não seja tão completa. Mas então nós vamos ficar esperto. Por exemplo, o servidor... Então o que eu faço? Vamos decorar primeiro então o militar, que aí o resto vai por eliminação.
Vai por eliminação, beleza? Então, por exemplo, o militar tem direito ao 13º salário, salário família, férias, licença gestantes, licença maternidade, paternidade e assistência gratuita aos filhos e dependentes, ok? Beleza? Então, por exemplo, a associação sindical, né? Direito ao sindicato não tem, direito ao servidor público militar não tem direito ao sindicato, ok? É um direito que não vai ter acesso a ele. Já desse lado eu tenho salário mínimo para quem trabalha a jornada variável, 13º, adicional noturno, salário família, jornada de 8 horas dias, 44 semanais, repouso semanal remunerado, horas extras, férias, licença maternidade, paternidade, proteção ao mercado de trabalho de mulher, redução dos riscos, proteção à diferença salarial. Então, nessa fria separação, perceba que o militar realmente é desprestigiado quanto a esses direitos sociais. Fica esperto, são 6 e lá são 14. Bacana, maravilha. E aí vamos falar sobre o empregado doméstico. O empregado doméstico, agora eu vou descer um pouquinho em profundidade na matéria, tá, gente? O empregado doméstico, eu tenho que falar dele, não adianta eu querer pular essa parte, aí a matéria ficaria capenga. Tem que ficar esperto com o empregado doméstico. O empregado doméstico, ele teve uma amplitude de direitos trabalhistas com a emenda constitucional, tá, de 2013, a emenda constitucional 2013 que trouxe isso, tá? Então, aí trouxe inclusive uma emenda constitucional a lei complementar de 2015 que regulamentou isso. A emenda constitucional foi de 2013, e aí a lei complementar regulamentou em 2015. A pergunta é, do dia de abril de 2013 até o 2015 da regulamentação, qual que eram os direitos que o trabalhador tinha de imediato? Ou seja, quais os direitos constitucionais que vieram com a emenda constitucional de 2013, em que o trabalhador, de imediato, ele já poderia cobrar. Em contrapartida, quais são os direitos que vieram com a emenda de 2013, que os trabalhadores só puderam ter acesso a ela em 2015, com a lei complementar, ok, de 150 de 2015. Entendeu as duas situações? Quais são de imediato ele poderia cobrar já em abril de 2013 e quais são os direitos que vieram para ele em 2013, só que só puderam ser cobrados depois da regulamentação, ou seja, em 2015. Vamos lá. Quais os direitos de imediato ele já ganhou? Duração do trabalho, jornada, normas não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, ou seja, controle de jornada. Ok? O controle de jornada do trabalhador agora existe. 1 hora que não pode superar 8 horas diárias nem 44 semanais. Essa aqui ele poderia cobrar de imediato já. Ou seja, ele não pode trabalhar, o empregado doméstico não poderia fazer 12 horas diárias. Remuneração do servidor extraordinário, horas extras, ok? No mínimo em 50% da hora normal. Depois nós vamos ver todos os direitos individualmente, tá, gente? Proteção do mercado do trabalho à mulher, redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas, saúde, higiene e segurança, reconhecimento das convenções e acordos coletivos, né? Proibição de diferenças salariais de exercício de funções, proibição de trabalho noturno perigoso e insalubre a menor de 18 anos de qualquer trabalho e a menor de 16 anos. Agora eu vou falar sobre isso. Esses eram direitos que eram imediatos. FGTS ganhou, mas não estava aqui. Não estava de imediato, que já foi até cobrado uma prova em 2015. Olha lá. Ana trabalhou em uma residência com um cozinheiro de 5 de maio de 2013 a 6 de julho de 2014, ou seja, depois da emenda constitucional, que é abril de 2013. No período indicado e na data da rescisão do contrato de trabalho, é devido à categoria profissional de Ana, podendo ser exigido seu cumprimento de imediato, ou seja, sem a regulamentação da lei complementar, o FGTS. FGTS estava aqui na lista? Não estava. Então, poderia cobrar de imediato? Não. Tinha que esperar só em 2015 a norma regulamentadora para poder cobrar o FGTS. Ok, entendemos isso. Aí eu tenho as normas, os direitos que vieram depois de 2015. Olha lá. Relação de emprego protegido contra a despedida arbitrária, seguro-desemprego, fundo de garantia, remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, salário família, assistência gratuita aos filhos, seguro contra acidentes de trabalho e cargo do empregador, que mais? Somente, esses foram os direitos que elas foram asseguradas. Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno,
de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na sala concurso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da Lá Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula! Depois da emenda constitucional de 2013, ok? E ainda só poderia ser exigidos depois da lei complementar de 2015. Bacana. Tem alguns direitos que ainda não são aplicados ao doméstico. É importante ele falar para vocês. Piso salarial proporcional à extensão da complexidade do trabalho, participação nos lucros, jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos, proteção do mercado do trabalho da mulher, adicional de remuneração para atividades penosas, proteção em face à automação e outros mais. Ok? Beleza? Peraí, porque o trabalho da mulher, acho que estava aqui, não estava aqui? Eu acabei repetindo ela. O trabalho da mulher, deixa eu ver se não... Não, tá certo. Trabalho da mulher é imediato, ok? Esse daqui tá errado, viu, gente? Essa aqui, ó. Grife, marca aí para vocês. Proteção da mulher, essa aqui não aplicáveis. Aqui tá errado, tá? Esse daqui realmente já tem esse direito. Ok? Risca aí o seu material. Risca aí, por favor. Jornada de 6 horas, adicional remuneração de trabalhos penosas, proteção à face à automação, proibição de extinção do trabalho manual técnico, tarará. Bacana. Beleza. Fechamos a empregada doméstica. Beleza. Falamos dos destinatários. Agora vamos entrar no ponto especial, que são os direitos trabalhistas em espécie. Vamos trabalhar o 34 ponto a ponto. Vamos trabalhar o 34 ponto a ponto. Vamos lá. O 34 começa assim. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Os dois, ok? Além de outros que visam a melhoria de sua condição social. Ou seja, quando falou além de outros, está falando que essa lista dos 34 direitos é uma lista exemplificativa, não é taxativa. Primeira informação, isso daí. Segundo ponto, primeiro inciso, fala assim, relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, vírgula, nos termos de lei complementar que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Gente, essa aqui é uma norma de eficácia contida. Ela já tem a sua aplicação imediata, tem eficácia direta, mas ela permite uma norma que vem futuramente restringir essa aplicação. Ou seja, até hoje não tem essa lei que regulamenta essa punição ao empregador, para que ele só possa mandar embora o empregado de forma correta, sem que essa decisão, sem que essa demissão seja de forma arbitrária. Não tem regulamentação quanto a isso ainda. O que nós temos hoje? Hoje nós temos a indenização compensatória dos 40% do FGTS. É a chamada multa dos 40% do FGTS, ok? O ADCT, o Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, falou sobre isso, ok? Se a pessoa recolhe o FGTS, você vai mandar embora ele, vai mandar embora sem justa causa, então compensa ele com uma multa de 40%. Beleza? Maravilha. E aí nós vamos agora aos outros incisos. Vamos lá. Lá em cima. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário, viu, gente? Cuidado, tá? Muito comum em prova o examinador comer em colocar voluntário, ok? Seguro-desemprego é para desemprego involuntário, beleza? Se o cara pediu para sair, não tem direito ao seguro-desemprego, ok? Essa é a regra. Fundo de garantia por tempo de serviço, salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, beleza? Então, o salário mínimo hoje é estabelecido em lei, ok? Nacionalmente unificado. Mas eu posso ter um salário mínimo regional? Posso ou não posso? Posso. Até tempos atrás, o salário mínimo do Rio de Janeiro é o salário mínimo maior do que o mínimo, ok? Então, eu posso ter um salário mínimo regional? Posso, não tem problema nenhum. Desde que seja, claro, superior ao mínimo estabelecido nacionalmente. Beleza? Que mais? Para que serve o salário mínimo? A ideia da Constituição, a ideia da nossa Constituição de 88, é para que esse salário mínimo atendesse às necessidades vitais
e básicas do trabalhador e da sua família. E ele vai falando, como a moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajuste periódico que lhe preserve o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação, viu, gente? Vedado a vinculação para qualquer fim. Esse trecho final. Primeiras necessidades vitais e básicas são essas aqui. Eu não posso confundir com os direitos sociais propriamente dito do artigo 6º. Vou fazer uma tabelinha agora, depois do tópico aqui. Tem uma tabelinha comparando o que são necessidades vitais e quais são os direitos sociais. Alguns são equivalentes. A alimentação é equivalente. Só o que diferencia um da outro para a gente ficar esperto. Essa parte final, sendo vedada a vinculação para qualquer fim. Eu não posso vincular o salário mínimo para nada, para fins, por exemplo, digamos, de um contrato. Ah, quanto que é esse contrato? O contrato nosso de locação é 2 salários mínimos. Ok? O contrato, ou uma multa de 2 salários mínimos. Não posso estabelecer o salário mínimo como um patamar de variação, tá? Eu não posso usar ele como índice de variação, de reajuste. Ok? Isso é vedado. Bacana? O que nós temos de comparação entre o artigo 6º e o artigo 7º necessidades vitais? Vamos lá. O que eu fiz? Eu coloquei para vocês o que são equivalentes e o que é diferente. Já adianto, o que difere desse para esse é o vestuário e higiene. Necessidades vitais, eu tenho vestuário e higiene que não são considerados direitos sociais. Já falei isso lá no começo, quando eu falei do artigo 6º, ok? O que é diferente que tem aqui, ó, trabalho, segurança, proteção à maternidade e assistência aos desamparados não estão contidos nas necessidades vitais, tá? Trabalho, segurança, proteção à maternidade e infância, assistência aos desamparados são direitos sociais e não estão contidos nas necessidades vitais do artigo 7º, inciso 4, ok? Beleza? O resto tudo equivale, ok? Vestuário e higiene são únicos que não estão lá dentro, beleza? Que não contém nos direitos sociais. E esses aqui não contém como necessidade vital. Bacana? Entendeu a jogada que eu fiz para você? Só voltando à súmula vinculante 4, tá? Eu falei lá atrás, tem essas 2 súmulas do Supremo que falam sobre o salário mínimo, que são importantes, não tinha como eu deixar de falar delas. Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem do servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Súmula 6, vinculante 6, não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para praças prestadores de serviço militar inicial. O recruta ele pode receber menos que o salário mínimo, viu, gente? Um recruta, lá no quartel, ele pode receber menos que o salário mínimo. A súmula vinculante permite isso. Beleza, entendemos. Falamos sobre salário mínimo, fechamos o salário mínimo. Vamos avançar na matéria. Vamos falar sobre inciso 5 em diante. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Piso salarial proporcional e à extensão e à complexidade do trabalho. Além do salário mínimo, eu tenho algumas profissões que têm um piso mínimo salarial, ok? Piso mínimo salarial. A extensão e a complexidade do trabalho. Bacana. Irredutibilidade do salário. Cuidado, eu vou grifar aqui, ó. Salário não é benefício, viu, gente? Irredutibilidade do salário que a Constituição determina. Irredutibilidade de salário. A Constituição não fala vencimento também. Cuidado, tá? Para o artigo 5º, irredutibilidade aqui é de salário, não é de vencimento e não é de benefícios. Cuidado com esses termos, que o examinador, quando ele estiver cobrando o artigo 7º, ele pode te induzir a erro. Irredutibilidade aqui, estou falando de salário, ok? Salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Opa, então ele me deu uma exceção. Quer dizer que eu posso reduzir o salário? Pode, se tiver o quê? Uma convenção ou um acordo coletivo tratando diferente. Acordo coletivo é quando eu tenho um sindicato mais empresa ou empresas, ok? A convenção coletiva é quando eu tenho sindicato de um lado mais sindicato do outro lado, ok? Esse sindicato dos empregadores e sindicato dos empregados. Aqui eu tenho sindicato dos empregados e empregadores. Acordo coletivo é formatado assim, beleza? Continuando. Garantia do salário nunca, cuidado, nunca mesmo, viu, gente? Difícil a gente achar esse termo na Constituição, tá? É nunca mesmo, nunca inferior ao mínimo para quem percebe remuneração variável. Professor, eu sempre li isso aí, não sei o que é isso. Você conhece alguma amiga sua ou amigo seu que trabalha no shopping?
ou até você já deve ter trabalhado no shopping. E lá no shopping a pessoa é contratada assim, fala assim, olha, você vai ganhar aqui por peça. Quanto você vender é o que você vai ganhar. Beleza? Beleza. Se você vender, vai vender por porcentagem. Se você vendeu tanto, é tanto. Se você vendeu tanto, você vai ganhar tanto, ok? A pessoa, mesmo se ela não vender nada no mês inteiro, obrigatoriamente ela vai ter que receber o quê? Fala para mim, o salário mínimo. É claro, no outro mês ela não vai estar empregada, se ela não conseguir vender nada, certeza. Vai mandar embora, é óbvio, né? Vai mandar você embora, se você não vender. Então, é garantido à pessoa o mínimo. O salário mínimo tem que, professor, mas eu conheço algumas pessoas que recebem só puramente por comissão. Gente, não pode, tá? Existe comissionário, tem leis. Não pode. A regra de trabalho variável, se eu trabalho de forma variável, não é necessária constitucionalmente. Pode ter alguma variação hoje com a reforma trabalhista, mas constitucionalmente falando, não posso ter variação. Se o cara trabalha remuneração variável, ele é conferido constitucionalmente o direito ao salário mínimo. Beleza? Maravilha. Que mais, professor? Vamos continuar aqui nessa briga. 13º salário com base na remuneração integral, viu, gente? Integral, vou incluir todas as verbas trabalhistas para ele poder receber o 13º salário. Ele recebe todas as verbas trabalhistas ali, ok? Então, ele vai ter o direito, por exemplo, de receber sobre férias, sobre... Tudo vai ser calculado em cima disso. Professor, e se ele for aposentado? Ou no valor da aposentadoria, viu, gente? A aposentadoria também recebe o 13º salário, o aposentado. Cuidado com esse trechinho final, tá? Ou no valor da aposentadoria. Sobre a aposentadoria, ele ganha o quê? O X para o 13º salário. Beleza? Continuando aqui. Remuneração do trabalhador noturno superior ao diurno. Óbvio, né, gente? Se o cara trabalha à noite, a questão é uma questão de saúde, né? Que nós somos animais diurnos, né? O ser humano é um animal diurno, né? A gente trabalha durante o dia e à noite a gente tem que descansar. Nossa imunidade, nosso corpo, fisiologicamente falando, ele pede à noite o nosso repouso. Se o cara troca o dia pela noite, ok? Se ele faz essa troca, necessariamente ele vai ter que receber uma porcentagem maior do que quem trabalha de manhã. Beleza? Tranquilo. Súmula 203 do STF. É devido adicional de serviço noturno, ainda que o sujeito ou empregado ao regime de revezamento, ok? Mesmo se ele trabalhar por revezamento, ok? Revezamento 12 por 36, tem um período noturno, ele vai ter que receber o seu direito ao adicional noturno, beleza? Maravilha, 22 até as 5 da manhã, que é o período noturno. Bacana, tem diferenciação, dependendo de empresa, dependendo de empregado, ok? Rural, tem algumas diferenciações, mas não é o nosso caso aqui, exaurir essa matéria, como eu disse para vocês, ok? O que mais? A proteção do salário na forma da lei, constituindo crime e sua retenção dolosa. Cuidado, examinador já vi prova falar aqui em retenção culposa. Não, dolosa. Ou então ele coloca dolosa ou culposa. Prova de constitucional, ok? Dolosa ou culposa. Não, só dolosa. Essa é uma norma constitucional de eficácia limitada e alguns... Quando o empregador retém o salário do trabalhador, eles falam que ele comete um crime de apropriação indébita, ok? Artigo 168 do Código Penal. Bacana? Só que, na verdade, a lei fala que vai ter uma lei futura, a Constituição fala que vai ter uma lei futura que vai regulamentar essa matéria. Até hoje não tem essa lei, então aplica a apropriação indébita. Beleza? Alguns vão falar que isso é analogia, né? E não pode fazer analogia no direito penal, mas vamos lá. Não é nossa questão também discutir isso. 6. Participação nos lucros ou resultado desvinculado da remuneração. Cuidado, essa palavrinha aqui, ó. Desvinculado, não é vinculado. Muito comum em prova. O examinador tirar essa partícula e colocar apenas vinculada. Desvinculado da remuneração e, excepcionalmente, ok, não é regra, participação na gestão da empresa conforme definido em lei. Participação nos lucros e resultados, desvinculado na remuneração. Hoje já tem a lei que regulamenta sobre participação nos lucros e resultado. Participação na gestão da empresa ainda não existe nessa lei, tá? Não existe essa lei ainda, ok? Mas é excepcional, não é regra. E é desvinculado. 12. Salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda. Ou seja, não é qualquer trabalhador que vai ter direito ao salário família. Se vem a questão, todo trabalhador... Não, tá errado. É só o de baixa renda. Ok? Que mais? Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias
e 44 semanais, ok? Não superior a 8 horas dia e 44 semanais. Ou seja, se ele trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, você trabalha 8, já deu 40, mais 4 do sábado, 44, beleza? Tranquilamente. Professor, se eu trabalhar aqui 9 e trabalhar 8, tá pago o sábado? Tá pago. Não precisa trabalhar sábado, porque deu 44 semanais. Vou receber hora extra? Não, aí é compensação, tá, gente? Aí você não trabalha no sábado, aí tudo bem, ok? Porque você trabalhou 9 na segunda, 9 na terça, 9 na quarta. Aí 9 na quinta, já deu aqui 40. 40 não. É isso aqui. Vai lá. E mais sexta-feira 8 dá 44, beleza? Professor de matemática passou longe, né? Deu 44, compensou, fechou. Pode ficar tranquilo que você está livre do sábado. Aí não tem direito a hora extra, isso é compensação. Aí pode. Por isso que eu falei que é 44, cuidado com a partícula, tá? O examinador às vezes coloca 44 8 horas, não superior a 8 horas diárias, ou 44. Não é ou, é e 44 semanais. Que mais, professor? Facultada a compensação, que eu acabei de falar para vocês, essa compensação, em horários, e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva. Opa, quando a gente vê acordo ou convenção coletiva, são formas de flexibilização de direitos trabalhistas, ok? Hoje está bem mais tranquilo, pela legislação nova, mas pela Constituição é mais rígido. Tem 3 situações só que eu posso flexibilizar. Toda vez que eu vi salvo convenção, salvo negociação, é a possibilidade de flexibilizar direitos, é trocar, ok? Trocar o legislado pelo negociado, ok? A ideia é o seguinte, na jornada, esse é o limite. Professor, eu posso diminuir a jornada? Posso. Ah, professor, isso é bom. Claro que não. Se o cara recebe por salário de produção, o cara pode receber por produção. Se ele trabalha, quanto mais tempo na empresa, mais ele ganha produzindo. Se eu diminuo o salário, automaticamente vai diminuir o quê? O seu salário. Aliás, se eu diminuo o tempo do serviço, automaticamente diminui o quê? O salário do cara. Entendeu? Então não é uma coisa boa, é uma coisa ruim. Beleza? Maravilha. Que mais? 15ª questão. 14º. 14º. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turno ininterruptos, tá? A jornada aqui é de 6, não é 8 horas, tá? Turno ininterrupto de revezamento. São aquelas empresas onde não pode parar. São aquelas empresas que vai rodando, tipo, aqui em Cuiabá tem a Ambev, que tem meu tio trabalhou muito tempo, já aposentou, mas ele trabalhava jornada de revezamento. Hoje trabalhava 6, descansava 12, depois fazia 6, tá? Nessas aqui também pode ter o quê? A negociação coletiva quanto a essa jornada. Ela pode chegar até a 8, dependendo do caso. Mas para prova de constitucional, 6 horas, tá, gente? 6 horas, ok? A prova pode colocar aqui 8 horas, não, é 6 horas, ok? Não confunda. Que mais, professor? Repouso semanal remunerado, cuidado. Grifei, preferencialmente, normalmente a gente coloca necessariamente aos domingos. Repouso semanal remunerado é uma forma de suspensão do trabalho. Você não trabalha, mas você ganha. Aliás, interrupção do trabalho. Você não trabalha, mas você ganha, ok? Mas você ganha assim mesmo. As férias, você não trabalha, mas você ganha, ok? Repouso semanal remunerado é um dia do seu trabalho, um dia que você não vai trabalhar e você vai ganhar. Se, por exemplo, no domingo você trabalha, e existem algumas empresas que você trabalha no domingo, shopping, cinema, você vai ter que compensar na primeira semana subsequente. Tem que compensar. Tem que existir, ou seja, você tem que descansar um dia, ok? E receber esse dia por não trabalhar. O que mais, professor? Remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo de 50% à hora normal. Horas extras, né? Trabalha horas extras, você trabalhou a mais, você tem direito a receber 50% no mínimo da hora normal. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário mínimo. Ou seja, você vai receber o salário de férias, ok? As férias, mais 1/3 sobre aquele valor. Beleza? O que mais? Licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário com duração de 120 dias. Hoje nem está caindo mais porque hoje é possível chamar da empresa cidadã e pode aumentar esse prazo, para até 180 dias, salvo engano. Ok? 120 dias. Bacana? Que mais? Licença paternidade nos termos fixados por lei. Proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei.
Por exemplo, a mulher tem proteção, algumas hipóteses, a amamentação, ela tem a possibilidade de amamentação durante a jornada do trabalho. Algumas formas de proteção a ela. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo 30 dias. Hoje já tem uma proporção desse aviso prévio, né? Mas no mínimo é 30 dias. Mínimo 30 dias o quê? É para você procurar outro emprego. Ok? Proporcional, você vai ter 30 dias para você procurar outro emprego. Mas isso pode ser postergado, pode ser aumentado, dependendo do tempo que você esteja trabalhando. Beleza? Mas o mínimo que tem é 30 dias. Para o cara, vou te mandar embora. Você fala, puta, e agora? Fica tranquilo, você tem 30 dias para poder procurar outro emprego. Vou diminuir a sua jornada para você procurar só em outro emprego. Fica tranquilo. Beleza? Redução dos riscos inerente ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Que mais, professor? Adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Aposentadoria. Assistência gratuita aos filhos dependentes desde o nascimento até 5 anos. Cuidado. Não é 6, não é 4, não é 3, não é 2, 5 anos. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos. Proteção em face da automação, na forma da lei. O que é a automação? Duas vieses, duas ideias. Uma, proteção contra acidentes de trabalho. E duas, que uma empresa não tenha só máquinas, tenha só robôs, por exemplo. Uma empresa inteiramente 100% robô. Tem que ter um ser humano apertando o botão ali. Isso é proteção à automação. Que mais? Seguro, isso aqui é importante, tá? O 28, você vai tomar um cuidado com ele especial, ok? Seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador. Seguro, quem paga é o empregador. Sem excluir a indenização que o empregador, está obrigado quando incorrer, grifa, até furar o caderno, em dolo ou culpa. Aqui é alternativo mesmo, viu, gente? Aí o examinador vai colocar dolo e culpa, só dolo, só culpa, dolo ou culpa. O que quer dizer isso? Eu vou ter que pagar para o trabalhador um seguro contra acidente. Além disso, eu pago o seguro. E se eu for minha culpa ou meu dolo do empregador, normalmente é mais difícil o dolo, mas mais culpa do empregador, não deu treinamento correto ao empregado, ainda assim eu posso ter que pagar, indenizar o trabalhador pelo acidente causado. Beleza? Que mais? Ação contra os créditos resultantes de relações de trabalho com prazo prescricional 5 anos para o trabalho urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Nós temos agora até uma situação nova de prescrição. Mas como funciona essa daqui? Você saiu da empresa hoje, você tem o direito até 2 anos para poder entrar com a ação. Se saiu da empresa hoje, você tem 2 anos para entrar com a ação. Ok? Saiu da empresa hoje, você tem 2 anos para entrar com a ação. E você vai retroagir há 5 anos para trás. Ok? Então você tem 2 anos para entrar com a ação. Ok? Você saiu da empresa hoje, você tem 2 anos para entrar com a ação. E aí, se você saiu hoje da empresa, você pode retroagir 5 anos apenas seus direitos constitucionais. 5 anos apenas. Só 5 anos. Professor, aí que ficou mais de 6 anos. Você perdeu. 1 hora extra que eu não cobrei. Desculpa, mas você perdeu. O direito trabalhista é assim. Okay? O direito não socorre, não ajuda quem dorme. Ok? Então você tem 5 anos. Professor, mas estava empregado. Pois é complicado. Mas você podia ter entrado com a ação empregado. Mas ninguém faz isso, né? Só entra com a ação depois que sai. Os 5 anos, então, eu olho para trás, eu saio da empresa hoje, eu olho para trás e conto 5 anos para trás. E vou entrar com a ação nos 5 anos para trás. Ok? Professor, então eu tenho até 2 anos, se eu demorar, é um rabinho curto. Se eu demorar, quanto mais eu demorar, mais esses 5 anos vai encurtando. Mais 5 anos vai encurtando, entendeu? Quer dizer, se eu deixar para o último ano, ou seja, no final do 2º ano, eu só vou poder voltar para 3, porque esses 2 anos que eu deixei de entrar com a ação também contam, eu só vou poder entrar 3 anos para trás. Entendemos isso? Então, por isso que quando o cara sai da empresa, automaticamente tem que entrar com a ação para poder pegar todos os direitos que ficaram lá para trás. Beleza? Maravilha. Que mais? Proibição de diferença entre salários no exercício das funções de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. É claro, gente. Eu não posso, por exemplo, exigir na minha empresa só pessoas brancas para trabalhar, só pessoas negras ou só pessoas chinesas. Eu não posso ter esse critério discriminatório, ok? Não posso ter esse critério, até que a ideia de boa aparência, é muito discutido isso na Justiça do Trabalho. O que é uma boa aparência? O que se leva a ter uma boa aparência? Ok, beleza, maravilha. Que mais? Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critério de admissão do trabalhador por portador de deficiência. Óbvio, né? Pode ter discriminação também por portador de deficiência. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico, intelectual ou entre os profissionais respectivos. Proibição de trabalho... Agora que é importante.
trabalho noturno, perigoso e insalubre a menor de 16 anos, 18 anos, ok? Menor de 18 anos. E de qualquer trabalho menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. O que eu quero dizer para você? Deixa eu ver, eu vou passar o slide, aí eu vou desenhar lá embaixo, vamos lá? Deixa eu passar, então deixa eu falar esse último aqui. Igualdade de direitos de trabalhador entre o vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Aí, ó, o trabalhador avulso, mesmos direitos do trabalhador permanente, trabalhador empregado urbano. Aí vem o parágrafo único falando dos direitos do trabalhador doméstico, nós já falamos, tá? Já matamos aqui. E deixa eu falar do menor de idade. Então, o menor de idade ele é proibido trabalhar no chamado NIP, noturno, insalubre e perigoso, ok? O menor de idade não pode trabalhar. Então, se o cara tiver 17, ou vamos lá, 17 anos e alguns meses, vamos botar 18 para baixo, vamos botar um limite aqui, 18 para baixo, ok? 18, 17, 16, o menino pode trabalhar em qualquer lugar, menos noturno, insalubre e perigoso, ok? 16 até 18, ele pode trabalhar em qualquer local, desde que não seja o quê? Noturno, insalubre e perigoso, ok? Bacana. Do 15 anos e 14 anos, pode trabalhar? Pode trabalhar. Pode trabalhar como aprendiz, ok? Aprendiz. Bem que o aprendiz vai até 24 anos, viu, gente? O aprendiz ele vai de 14 vai até 24 anos. E se o cara tiver alguma deficiência, não tem nem limite de idade, ok? Então, o aprendiz... E para baixo disso, professor? Nada, tá? Abaixo de 14 anos, nada, nada, nada. Então, o cara pode trabalhar no noturno em saúde perigoso? Pode, mas daqui para baixo, não. Eu tinha um aluno meu que trabalhava num local de entretenimento adulto. Eu acho que já contei essa história para vocês aqui. E o menino era garçom lá, trabalhava, ele tinha 17 anos, trabalhava lá como garçom. Ele recebia uma casa de uma tia antiga, uma tia mais velha que tinha alguma sobrinha. Acho que você entendeu qual que é o modus operandi desse barzinho, né? E lá ele trabalhava lá de garçom, disse que era o menino mais feliz do mundo, que ele recebia em dinheiro, recebia em prestação de serviço também, né? Só que não pagaram dele lá umas verbas trabalhistas, entramos com ação trabalhista em favor dele. E lá, tivemos um acordo lá, fizemos tudo de lá, né? E até, como você ficou em trocação? Eu falei, pois é, eu era feliz, mas eu nem sabia. Pois é. Ok? Tem direito tranquilamente. Vamos fechar esse ponto, vamos fazer questão? Vamos fazer questão. Para fechar o artigo 7º. Vamos lá. Primeira questão, fala assim. De acordo com a Constituição Federal de 88, veja, ela cravou 88, então não foi mexer com leis trabalhistas esparsas. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Letra A. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo, apenas isolou para os que percebem remuneração fixa. Então, aquela pessoa que recebe de remuneração variável não tem direito a salário mínimo, está fora. B. Seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, independentemente de incorrer em dolo ou culpa. Professor, adorei a letra B. Curti, vou compartilhar. Vamos esperar? Ou independentemente de dolo ou culpa ou dependendo da dolo e culpa? Ok? Independentemente de dolo ou culpa... Ou tem que ser comprovado o dolo e a culpa? Tem que ser comprovado o dolo e a culpa, não é não? Sim, então está errado, professor. Independentemente não é. Dependendo do dolo e culpa. Ok? C. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador autônomo. Autônomo não, é avulso que a lei fala. Está fora. Letra D. Assistência gratuita aos filhos desde o nascimento até os 6 anos. Não é 6 anos, é o quê? Fala 5. 5 anos, professor, está fora. Proibição de trabalhador noturno perigoso e insalubre em menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Muito bem, é essa daí. Beleza? Vamos evoluir. Próxima questão. Vamos fazer essa aqui, é grandona. Vamos lá. Primeira questão, vamos lá. Ele quer que você marque verdadeiro ou falso. É direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social,
seguro-desemprego, em caso de desemprego, ainda que voluntário. Opa! É só o quê? Involuntário. Opa, essa aqui tá F, professor, tá falso. São direitos sociais: a educação, saúde, alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e a infância e assistência aos desamparados na forma. Professor, não consegui decorar todo o artigo 6º. O que eu faço? Vamos deixar separado ele? Vamos evoluir? Vamos ver o próximo. Uns direitos... Peraí, vamos ver aqui. F. Eu adoro esse tipo de prova que dá para poder selecionar. A, F, B, F. Todas são F, então não dá para selecionar ainda. Próxima. Um dos direitos sociais garantidos no texto constitucional é a igualdade de direito entre o trabalhador com vínculo empregatício e o permanente e o trabalhador avulso. Opa! Verdadeiro. Então eu tenho F aqui. Qual que eu tenho verdadeiro? Aqui eu tenho... É a terceira. É a terceira, então essa aqui está errada. A letra A está fora. Falso. E a terceira é verdadeiro. Aqui está no páreo ainda. Falso. A terceira é falso. Opa, está fora. D. Falso, verdadeiro. Opa, beleza. A última vai definir. De acordo... A última também é... Não, é FV. De acordo com a Constituição Federal, é direito dos trabalhadores urbanos e rurais, jornada de 8 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos. Não, 8 horas não, pô. Pela Constituição é a jornada de quantos trabalho ininterrupto. Até falei do meu tio, 6 horas. Tá errado. Tá errado, então o que ficou? Falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. É essa que dá? É essa. Alternativa, letra D. De Damasco. Tá certo a questão. Ele colocou todos os direitos sociais sim aqui. Ok? Maravilha. Vamos lá. Vamos evoluir. O que mais, professor? Vamos para a terceira questão. De acordo com o que eu dispõe a Constituição Federal, acerca dos direitos sociais, assinar a alternativa correta. Constitui direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Proteção em face da automação na forma da lei. Opa, beleza, professor. B. É direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição, a irredutibilidade absoluta ao salário. Não. Salvo convenção coletiva, eu posso reduzir o salário. B. C. É garantido o salário nunca inferior ao mínimo, salvo para os que percebem a remuneração variável, ou seja, não terá direito ao salário mínimo. Está fora. Ainda que seja, né? Trabalhador variável. Constitui crime qualquer a retenção do salário, ainda que culposa. Não, tem que ser dolosa. Está fora. Letra A é a correta. Beleza? Tranquilo. Quarta questão. Vai, é de você. E aí? Tem resposta? Letra? Tá bom, deixa você terminar. Posso? Vamos lá, meus queridos. Letra A, a obtenção de... Aqui ele quer? Não figura entre as garantias. Opa, beleza, fácil. Ele não quer, ele quer aquele que não está no artigo 5º. Então, você vai achar o que está no artigo 7º. Qual que é? Remuneração. Falou dinheiro, está na remuneração, é direito social, não é direito de primeira dimensão. O examinador faz isso? Faz. Isso é importante, a leitura da Constituição, né, gente? É importante a leitura da Constituição. Quinta questão, vamos lá. A Constituição Federal de 88 prevê como direitos sociais a educação, a saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância e assistência aos desamparados. Diante disso, qual dos direitos abaixo elenca não está expressamente enumerado no artigo 7º, fácil, da Constituição Federal de 88, como sendo o direito do trabalhador urbano e rural. Vamos lá. A proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Professor, tá. B. Participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa conforme definido em lei. Beleza, professor, também tá. C. Irredutibilidade do valor dos benefícios. Tem irredutibilidade. Beleza. Proteção em fase de automação na forma da lei. Professor, não tem nenhuma errada. Gente, irredutibilidade, o que eu falei para vocês? Não confunda. Lá, o que está no artigo 7º é irredutibilidade do quê? Do salário. Não é vencimento e nem benefício. A questão errada é a letra C de casa. Beleza? Maravilha. Fechamos então o artigo 7º. Lembra que o artigo 7º você tem que ficar atento aos incisos, a leitura do artigo 7º, tem que ler o artigo 7º. Lembra que os destinatários
é tanto o que tem a completude. Servidores públicos civil, militar e doméstico não tem todos os 34 direitos constitucionais. Quem tem os 34 direitos constitucionais? Trabalhador urbano, rural e avulso. Cuidado, seguro-desemprego é involuntário, não é voluntário, ok? Preferencialmente aos domingos, que é o repouso semanal remunerado. Essas palavrinhas-chave, você tem que ficar esperto. Onde é intervalinho, a gente volta falando dos direitos coletivos, artigo 8º. Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E, claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PM Bahia. O nosso super aulão de véspera. Tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já. 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, o link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90, tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui! Clique lá.